Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Alguns produtos que circulam no mercado podem não conter propriedades terapêuticas e não serem seguros para o consumo. Os agravos à saúde podem causar danos irreparáveis e levar à morte. O forte apelo publicitário e a expectativa de resultados mais rápidos também contribuem para o uso indiscriminado dessas substâncias por pessoas que desconhecem o risco. Para abordar o tema, convidamos os promotores de justiça Rossano Biazus e Gustavo Munhoz, que atuam na Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. Eu vou iniciar com o Dr. Munhoz, perguntando exatamente como a Promotoria de Defesa do Consumidor age em situações como essas que colocamos agora no programa. A Promotoria do Consumidor, ela se vale nessas questões de um instrumento muito importante que é o inquérito civil. É através do inquérito civil que a Promotoria apura fatos que eventualmente possam trazer alguma lesão ao consumidor. A Promotoria instaura o inquérito civil a partir de uma provocação, uma representação, não se exige nenhuma formalidade maior, de alguém que faz a denúncia sobre a questão ilícita que eventualmente pode causar algum dano ao consumidor. Ou até mesmo de ofício é possível instaurar o inquérito civil. E há muitos casos sendo investigados pela Promotoria de Defesa do Consumidor? Em relação a medicamentos, nós poderíamos dizer que nós temos mais de uma centena de inquéritos civis que já foram instaurados, que já tramitaram ou que tramitam na Promotoria de Justiça. Doutor Rossano, e desses casos, geralmente termina com ações sendo ajuizadas pelo Ministério Público e que devem, creio eu, gerarem condenações também? Exatamente. A grande maioria desses casos resultaram ou em compromisso de ajustamento com os responsáveis pelo fornecimento do produto, ou em ações judiciais, aonde então o Ministério Público busca, inicialmente, como cautela, retirar o produto do mercado, obrigando o fornecedor e os responsáveis a, inclusive, indenizar os consumidores pela compra de um produto em próprio consumo. Além disso, também há uma questão envolvendo os interesses difusos, que é uma preocupação também do Ministério Público, até sob o ponto de vista pedagógico, que é em buscar uma condenação dos responsáveis ao pagamento de uma indenização a título de dano moral coletivo, porque essas atividades repercutem no mercado, além da gravidade em si, que elas causam à saúde das pessoas, o perigo potencial que pode resultar a injeção desses produtos. Essas questões, naturalmente, depois de apreciadas pelo Ministério Público, são objeto da ação civil pública de consumo, onde então se busca, sob o ponto de vista corretivo e até mesmo pedagógico, uma condenação a uma indenização que é destinada ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. E que tipo de condenação geralmente é imposta aos responsáveis? Além das obrigações relativas a retirar o produto do mercado e de indenizar os consumidores, essa é a condenação que se busca pelo dano moral coletivo, pelo dano causado à sociedade, do ponto de vista dos seus valores mais profundos, que é de lealdade, de boa-fé, de harmonia no mercado de consumo, que fica então incluída como pedido nessas ações, essa reparação pecuniária que é destinada ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Doutor Gustavo, em alguns casos pode o Ministério Público firmar termos de ajustamento de conduta? Na maioria dos casos, o inquérito civil termina em ajustamento de conduta. Depois de instaurado o inquérito civil e devidamente apurados os fatos, o inquérito civil ele pode redundar numa ação civil pública, se não houver a possibilidade do acordo extrajudicial. Ele pode até ser arquivado, se não se comprovarem os fatos. Ou ele pode redundar no ajustamento de conduta, que a gente chama de TAC.
o ajustamento de conduta é uma excelente ferramenta colocada à disposição do Ministério Público e de outros legitimados, que evita a demanda judicial. Então, é possível afirmar que a maioria dos casos investigados pelo Ministério Público, em que são confirmados os fatos, eles terminam em ajustamento de conduta. O ajustamento de conduta tem caráter de título executivo extrajudicial, então, uma vez descumprido o acordo, o Ministério Público poderá executar o título. Não vai se discutir mais a questão de fundo-mérito, apenas o cumprimento da obrigação que foi pactuada em ajustamento de conduta. Também é previsto no ajustamento de conduta, além da obrigação, uma multa para o caso de descumprimento da obrigação. Então, o compromissário se obriga e, ao mesmo tempo, em não sendo cumprida a obrigação, é imposta uma sanção pecuniária, que a gente chama de astrente na linguagem jurídica. Claro. Doutor Rossano, geralmente o Ministério Público toma conhecimento dessa comercialização ilegal através das próprias vítimas ou através da mídia? As duas formas, eu diria. Nós temos lá muitas reclamações que resultaram na instauração desses inquéritos civis, onde o próprio consumidor, após adquirir o produto e perceber que ele não causou o efeito pelo qual ele foi anunciado, ele apresenta na promotoria, apresenta a reclamação na promotoria. Ou até, em alguns casos, realmente, até de dano à saúde. Essa informação chega à promotoria através de outros órgãos da vigilância sanitária. Nada impedindo também, como já aconteceu em diversas oportunidades, que resultaram em expedientes na promotoria, que o Ministério Público, de ofício, após verificar uma publicidade abusiva relativamente a essa oferta de produto com fins terapêuticos que não possuem registro como medicamento na Anvisa, o próprio Ministério Público então instaura o inquérito civil e passa então a atuar para a defesa dos consumidores. E por que há uma certa insistência, digamos assim, de algumas emissoras de TV, principalmente a televisão, de anunciar esses produtos ilegais? É muito importante essa pergunta, porque entre as ações ajuizadas pela promotoria, não há ações somente contra os fornecedores do produto. Nós também temos ações, inclusive já firmamos TAC com algumas dessas empresas, que são órgãos de comunicação que, até por desconhecimento, acabam veiculando essas publicidades sem ter as cautelas exigidas para ofertar esses produtos via publicidade em sua programação. Então, a nossa atuação também, ela atingiu, especialmente num segundo momento, após nós percebermos que, se atuarmos somente contra o fornecedor, nós encontramos dificuldade porque o fornecedor, muitas vezes, ele muda o nome da empresa, muda o nome do produto e passa novamente a veicular essas ofertas. E são casos, então, que, após nós constatarmos nesses centenas de inquéritos civis, essa prática até, em alguns casos, rotineira, de alterar o nome da empresa e o nome do produto, nós passamos, então, a atuar relativamente à fonte da onde é irradiada essa oferta publicitária. O que resultou, então, nesses inquéritos civis contra várias empresas, vários órgãos de imprensa, que, inclusive, algumas dessas empresas fizeram acordo com o Ministério Público para que, na veiculação dessas publicidades, haja o cuidado de verificar se o medicamento, se o produto que é anunciado, em primeiro lugar, se ele é anunciado com finalidade terapêutica. E, em segundo lugar, se ele possui registro na Anvisa como medicamento. Porque o que às vezes ocorre é o que o produto não tem nenhum registro, ou se tem registro para aqueles que tem aquele fornecedor que tem mais astúcia, ele acaba registrando o produto como alimento e, inclusive, incluindo na rotulagem do produto que o produto é registrado na Anvisa. Quando, na verdade, se ele anuncia que tem fim terapêutico, tem que ser registrado como medicamento e não como alimento. Claro. Doutor Munhoz, na prática, como agem o fornecedor e, principalmente, a emissora, o veículo de comunicação, na hora que o Ministério Público chama, o que eles dizem?
Olha, o Ministério Público, depois de coletar elementos mínimos em relação à veracidade, vamos dizer, do fato, o Ministério Público chama, então, o que nós chamamos de investigado do inquérito civil, né, para ouvir a versão do investigado. Ali o investigado tem a oportunidade de exercer o seu direito de defesa, né, e depois de exercido o direito de defesa, se houver o convencimento do Ministério Público de que realmente houve uma prática ilícita, há a tentativa de composição. Exatamente no inquérito civil, a tentativa de composição ela ganha um lugar privilegiado. E aí nós buscamos, então, a formatação do ajustamento de conduta. Normalmente é isso que acontece, né? Eventualmente acontece do investigado trazer uma resposta, uma defesa, que acabe justificando a sua prática, né? E fique demonstrado, então, que aquela denúncia inicial não tinha fundamento. Mas, na maioria das vezes, quando há a instauração do inquérito civil, nós partimos, então, para o segundo momento da composição e, como eu disse no início, é o momento que tem realmente logrado êxito na nossa atuação na defesa desses interesses. Claro. Doutor Rossano, o que há hoje é muito comercial de cápsulas de emagrecimento sem a autorização da vigilância sanitária. Realmente é um número muito grande desses produtos que são ofertados para fins de emagrecimento, para fins também de crescimento capilar. A gente percebe que também são produtos clássicos, né? Eu diria que além das cápsulas de emagrecimento, crescimento capilar e inclusive medicamentos, produtos que são anunciados com a finalidade de aumentar a potência sexual. São os 3 casos típicos e clássicos de produtos ofertados no mercado como medicamento, como finalidade medicamentosa, mas que, no entanto, não possuem registro da Anvisa, o que resulta numa clara evidência que esses produtos não surtem o efeito desejado. E como melhorar a fiscalização desses produtos? Como o senhor já falou, existem cápsulas, existem aquelas ervas medicinais, pomadas. Como melhorar essa fiscalização? É necessário que os órgãos de vigilância sanitária sejam dotados de uma estrutura, tanto de pessoal como de equipamentos, para que haja uma maior fiscalização sobre esses produtos, que são ofertados de diversas formas, né? Não só nos meios publicitários, mas também até para os próprios vendedores ambulantes. E são produtos que, infelizmente, alcançam a grande parte de consumidores, que são atraídos, né, pelo preço do medicamento e pela facilidade de efeito do medicamento que é propagada pelo vendedor. Então, é uma atividade essencialmente de vigilância sanitária, mas que os demais órgãos de defesa do consumidor, como a Polícia Civil, a PROCON e o Ministério Público, devem atuar e se colocar, como se colocam de fato, à disposição do consumidor, para que sempre que perceber a venda de um produto dessa natureza, comunique a esses órgãos para que então se possa atuar e evitar que esses medicamentos, aliás, entre aspas, não são medicamentos, que esses produtos anunciados como medicamentos sejam ofertados no mercado. Doutor Munhoz, o senhor defenderia uma maior regulamentação da publicidade desses medicamentos? Eu acho que fica difícil nesses tempos, né, defender assim, uma prévia, vamos dizer assim, censura em relação à publicidade. Acho que nós temos uma regulamentação, ela tem as suas falhas, ela poderia ser melhorada, mas acaba sendo na fiscalização do cidadão que acaba se dando o controle desse tipo de publicidade. Eu acho que com o passar do tempo e a conscientização das pessoas, nós vamos ter condição de naturalmente afastar do mercado esse tipo de publicidade enganosa que induz o consumidor ao erro. E uma campanha pela boa-fé e o direito da boa informação seria essencial nesse momento? Seria bem-vinda? Eu acho que seria muito bem-vinda. Ao lado de uma campanha explícita em relação ao tema, a atuação do Ministério Público me parece que tem ajudado muito em relação a isso. Porque é no enfrentamento dos casos concretos e na própria intermediação com a mídia, nós já estamos fazendo esse trabalho de conscientização
de que essa publicidade, na verdade, ela só traz danos aos consumidores e aos ouvintes. Então, ao lado desse trabalho cotidiano do Ministério Público, já é feito uma campanha de porte regional ou nacional. Não há dúvida nenhuma que seria muito bem-vinda nesse momento. Doutor Rossano, e como fiscalizar essas farmácias de manipulação? Igualmente, as farmácias de manipulação, elas são submetidas a uma fiscalização da vigilância sanitária. E já se constatou, inclusive até já foi objeto de trabalho conjunto da promotoria com a vigilância sanitária, atuações em farmácias de manipulação que forneciam produtos cuja a fórmula não continha a substância que era necessária e que fora requisitado pelo médico ou pelo consumidor. Então, em mais de um caso, já se fez uma atuação conjunta com a vigilância sanitária, inclusive com a Polícia Civil, de nós, inclusive, entrarmos nesses laboratórios e verificarmos de forma assustadora até as condições em que alguns desses laboratórios funcionavam. Então, já foram, inclusive, determinadas interdições pela vigilância sanitária, com a atuação paralela do Ministério Público judicialmente. E, inclusive, resultou em grande êxito aqui em Porto Alegre essas atuações. Agora, um outro perigo ao consumidor é esses remédios piratas que são vendidos por camelôs e até na internet. O acesso é muito facilitado, inclusive pela internet, que dificulta muitas vezes até um controle, porque em alguns casos os sites são hospedados em outros países e esses produtos são ofertados aí no mercado. Inclusive pessoas que têm o mínimo preparo acabam lançando esses produtos, como nós vimos já em alguns casos práticos na promotoria, de um agricultor aqui do interior do Rio Grande do Sul, que lançou uma pomada na internet cuja oferta pretendia a cura de uma doença de difícil tratamento, que é o vitiligo. E, inclusive, foi ofertado pela internet e chegou ao conhecimento do Ministério Público por um consumidor que adquiriu o produto e percebeu que o produto não surtia nenhum efeito. Nós fizemos a atuação nesse caso, inclusive obtivemos uma análise do produto que, na verdade, era uma pasta contendo manteiga, sem nenhum efeito para o consumidor. Uma atividade danosa ao consumidor, que foi prontamente afastada do mercado e, inclusive, com repercussão na esfera criminal. Aproveitando o gancho do consumidor, doutor Munhoz, como o consumidor, o cidadão, pode procurar o Ministério Público para denunciar uma suspeita de um produto como esse? O Ministério Público não exige nenhuma formalidade. Qualquer meio é meio de denunciar ao Ministério Público esse tipo de prática. O consumidor pode se dirigir a uma das sedes do Ministério Público, pode trazer por escrito a reclamação, pode ser ouvido no momento, se não tiver essa disponibilidade, pode enviar por e-mail a denúncia, enfim, todos os meios são aceitáveis. Nós até estamos incentivando os consumidores que façam isso, que façam a denúncia e não se preocupem tanto com a forma. Nós, a partir do recebimento da denúncia, nós com certeza iremos atuar. E por parte, já que nós falamos quase todo o programa sobre veículos de comunicação, tem que haver uma maior conscientização também dos veículos na hora de anunciar esses produtos. Eu acho que, na verdade, é uma cadeia, né? O veículo de comunicação ele precisa se conscientizar também, no momento que o anunciante faz o contrato, de também fazer uma investigação em relação ao que está sendo anunciado. O veículo de comunicação ele tem essa responsabilidade. Então, nós entendemos que programas como esse aqui, eu acho que podem trazer uma grande contribuição, inclusive para conscientizar
a mídia em relação à importância de se evitar esse tipo de propaganda enganosa nos veículos de comunicação. Doutor Rossano, o senhor tem algum caso para ilustrar de que o Ministério Público obteve êxito desde o começo da investigação até a condenação do réu? Sim, são esses casos. Eu até mencionei de um laboratório de manipulação, onde, a partir de uma denúncia de um consumidor, se constatou que na fórmula do produto não se encontrava aquela substância que seria necessária para que o medicamento surtisse efeito. Foi feita uma atuação conjunta com a Vigilância Sanitária e Polícia Civil, aonde foi determinada a interdição do estabelecimento e, inclusive, surtiu efeitos criminais, porque é uma prática que pode configurar crime hediondo. Então, esse caso foi, na época, foi também amplamente divulgado pela imprensa e surtiu um grande efeito no nosso mercado. Claro. Nós estamos chegando no final do nosso programa, mas os senhores ainda têm um minutinho cada um para os seus recados finais. Bem, eu reforçaria, então, né, esse apelo para que o cidadão, a partir do momento que tome conhecimento de algum fato do tipo que nós abordamos aqui, faça o contato ao Ministério Público, se dirija ao Ministério Público, faça a denúncia, que com certeza nós faremos a nossa parte. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, esclarecendo a população. Doutor Rossano. Também agradeço a oportunidade. É fundamental, como o Gustavo falou, que o consumidor também tome essa conscientização, não só relativamente ao medicamento, mas também em publicidades que, eventualmente, ele possa presenciar nos órgãos de imprensa de produtos que tenham essa natureza. A promotoria está apta a receber essa reclamação, inclusive através de e-mail, e com isso acho que haverá uma contribuição do cidadão para com a própria sociedade. Ok, eu também agradeço a presença dos senhores, Dr. Rossano Biazus e Dr. Gustavo Munhoz, que atuam na Promotoria de Defesa do Consumidor em Porto Alegre. Mais uma vez eu agradeço, parabéns pelo trabalho desempenhado à frente da Especializada do Consumidor. Obrigado. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse programa poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!